Deus tem uma palavra para o seu coração, e nós temos aqui uma atmosfera de perdão, uma atmosfera de conserto, uma atmosfera de cura, e isso vai continuar, vai perpetuar durante esse culto, e você vai levar sua bênção hoje. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei como que foi o seu dia, como que tem sido sua semana, mas Deus tem algo para você hoje, através dessa palavra, através desse culto. Eu quero falar para você que você não veio aqui à toa. Durante o dia eu estava a primeira parte do dia eu estava muito bem, na segunda parte do dia eu fui tomado por um desânimo, uma tristeza, uma baixa energia, mas a hora que eu entrei nesse lugar, o Espírito Santo de Deus já tocou no meu coração também, porque é algo que Deus quer liberar aqui nessa noite. E muitas vezes você talvez veio aqui arrastado e falou: poxa, mas eu estou cansado, eu acordei tão bem, fiz o propósito de vir no culto, está tão bem, mas agora eu estou com a energia baixa, agora eu estou cansado, está ruim, mas Deus te trouxe aqui. Alguém estava como eu, muito bem, e de repente deu uma vontade de dar um migué no culto e dar uma falta no culto, ou não? Alguém estava assim, mas venceu isso? Amém, nós vencemos, palmas para vocês, nós vencemos, e eu não estou mais com esse sentimento, porque eu tenho certeza que quando isso acontece é porque a bênção que vem logo em seguida, ela é grande. E aí o que o inimigo quer fazer? Não vai. Desiste, vai para casa, vai tomar um banho, está frio, o tempo está ruim, vai fazer uma sopa de aioline. Vamos fazer a sopa de aioline, mas depois do culto, vai fazer outra coisa. Mas a gente tem que estar atento, porque enquanto a gente vai vivendo a nossa vida, o inimigo não brinca de ser inimigo, ele entra com força nas nossas emoções, tentando nos atingir, nos desanimar de alguma forma. Mas vamos falar sobre a palavra. Se eu pudesse dizer, dar um subtítulo para essa mensagem, ela seria que o seu presente hoje determina o seu futuro. E o tema da nossa mensagem hoje é a oração de Jabes, mas eu queria já deixar esse subtítulo aí para quem gosta de anotar, enfim, esse subtítulo no ar. Porque aquilo que nós vivemos hoje, ele determina o nosso futuro, e não é o nosso passado. Nós vamos entender durante essa mensagem que não é o nosso passado que vai escrever o nosso destino, mas é aquilo que eu decido agora, e nós vamos decidir juntos, a não viver do passado, a ter os olhos naquilo que Deus tem para nós hoje. Tem uma tendência no ser humano de transferir a culpa, as frustrações, os fracassos para uma outra pessoa. Existe uma tendência natural, né? Na verdade é uma tendência do pecado isso, é o pecado que habita em nós que faz isso, essa transferência de culpa, essa transferência de responsabilidade. Isso não é novo, isso já vem de um bom tempo. O cronômetro ali não soltou, então eu preciso que alguém só me fale depois, porque eu não soltei o meu aqui, quanto tempo eu vou ter. Vocês vão me ajudando aí, a Natasha, o Otoniel ali pode me ajudar, a Duda lá, tá? Só para eu não me perder com o tempo, beleza? Mas isso não é novo, isso já vem lá de Adão e Eva. Meu Deus, vamos lembrar disso? Quando aconteceu em Gênesis 3, capítulo 3, a queda do homem, e ali a mulher por primeiro, ela pecou e comeu daquele fruto. Meu Deus, eles tinham tantas coisas para experimentar. Só no Brasil tem mais de 200 variedades de frutas, mas tinha uma só, né? Aí teve uma poetisa, eu estava conversando na aula da Escola da Palavra, teve uma poetisa que disse assim, a poetisa é a Jojo Todinho, ela pegou e disse assim: se eu pegar aquela Eva, eu mato ela, é por causa dela que tudo isso aconteceu, eu vou pegar ela o dia que eu for para o céu e vou acabar com a raça dela, nós vamos ter uma conversa. Mas olha, se fôssemos nós faríamos a mesma coisa, nós pecaríamos, infelizmente. Mas quando Deus então foi pedir contas lá, para Adão, todo fim de tarde Deus chamava Adão para conversar, foi chamar ele para conversar, e pediu contas daquilo.
Adão falou: olha, foi a mulher que tu me deste, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Quando Deus chegou na mulher, falou: foi aquela serpente. Só faltava quando chegasse na serpente falar: não, mas foi, não. Mas é uma transferência de responsabilidade que já vem de muito tempo. Deixando a brincadeira de lado, isso não é novo, isso não é novo. Desde o Éden, o ser humano tenta fugir das responsabilidades. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 5, diz assim, vamos ver: pois cada um deverá levar a sua própria carga. Nós somos responsáveis pela nossa vida, nós vamos dar conta, né, de tudo. Então, o tema de hoje, ele é muito importante, porque o nosso presente, ele vai influenciar diretamente no nosso futuro. Eu estava conversando com os adolescentes sobre esse tema, e eu estava falando do meu professor de filosofia, e eu gostava muito dessa reflexão, que o presente, ele é tão rápido, as decisões são tão rápidas, que no momento que eu falo agora, já passou. No momento que eu falo agora, já é passado, que eu decido este caminho e não decido esse, isso já foi. Mas as decisões do presente, elas são muito rápidas, e eu preciso fazer com que meu presente seja, valha a pena e seja assertivo, tenha a direção de Deus, porque ele vai passar muito rápido. Então nós temos que estar de olho nisso. A palavra de Deus, ela diz, eu me considero jovem, e eu acredito que a maioria de vocês também, mas independente de você se considerar jovem ou mais idoso, o fato não é esse. O fato é que nós devemos entregar o nosso coração e os nossos melhores dias ao Senhor, com a consciência de que Ele vai nos pedir conta. Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, fala assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade. E ele continua, e no final do versículo ele diz assim: mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então nós devemos e podemos desfrutar, mas sabendo que Deus vai nos trazer e pedir contas, a julgamento. Quem já viu na internet aquelas entrevistas, experimento social, ou alguma coisa assim, que fala assim: o que é que o seu eu do presente diria para o seu eu do passado? E aí põe o microfone não posso tirar, né? E aí põe o microfone para a pessoa. O que o seu eu do presente diria para o seu eu do passado? Alguém já viu esse tipo de coisa? Vamos fazer uma dinâmica só para vocês me ajudarem a pregar? É o seguinte: se você tem alguma pessoa que você conhece do seu lado, em 30 segundos, diga para essa pessoa o que o seu eu de hoje diria para o seu eu do passado. O que ele diria? Diga aí, vamos movimentar essa galera aqui. O que você diria para o seu eu do passado? Não fique tímido. Olha, tem pessoas que responderam aí coisas muito legais. Teve pessoas que não responderam. Teve pessoas que ficaram reflexivas. Talvez, se você tiver uma boa conversa com o seu espelho, essa conversa e esse feedback para o seu eu do passado, ele vem acompanhado de algumas lágrimas. Talvez essa conversa com o seu eu do passado seja acompanhado de algumas frustrações, de algumas dores. Talvez esse bate-papo com o espelho, com o seu eu do passado, se fosse possível fazer isso, ela também traria esperança, traria elogio, traria congratulações, olha que palavra de antigo, né? E traria louvores, e traria incentivo.
O fato é que você está escrevendo sua história e essa história está determinando o seu futuro. Jovens, adultos, adolescentes, não importa. Eles colocam as suas culpas, muitas vezes, em alguém. Vou dar exemplo. Põe a culpa na sociedade. Por que disso? Por que aconteceu isso? Aconteceu comigo, eu não queria contar, mas veio na minha mente de novo essa cena. O meu pai trabalhava em um grande banco. Meu pai trabalhava no Citibank quando eu era moleque. Da infância até minha pré-adolescência. E era muito legal, ele trabalhava no Citibank, na Avenida Paulista, top, meu Deus, meu pai era um verdadeiro Faria Limer, se fosse hoje, né? E aí, quando eu estava para entrar na adolescência, que eu estava ficando mocinho, assim, que eu estava ficando jovem, que eu ia desfrutar de uma maneira melhor aquela boa vida que a gente tinha, meu pai largou o banco e foi ser motorista de táxi. Nada contra os motoristas de táxi, mas a nossa vida mudou radicalmente. Bem na minha hora de ser feliz, né? A gente mudou o padrão de vida, não foi fácil para mim. Eu fiquei revoltado. Eu briguei muito com meu pai durante muitos anos. Talvez Deus esteja falando com você. Será que você tem que perdoar seu pai? Mas depois disso, nós tivemos uma conversa e eu pedi perdão para ele, porque eu culpava ele por ter saído de um bom emprego e ido para um emprego onde ele era autônomo e não tinha certeza do quanto de recurso financeiro ele ia trazer para casa. E nós pudemos ter uma conversa, e por isso a limpo, e eu agradeci por tudo que ele fez. Será que você precisa ter uma conversa também com alguém? E aí eu colocava a culpa nele, porque meus amigos tinham tênis da Nike, o meu tênis era um Kenai, era Nike ao contrário, porque todo mundo ria da minha cara, eu nunca tinha tido um tênis decente, e essa é outra história que os adolescentes sabem bem lá, e todo mundo ria da minha cara por causa disso, eu culpava o meu pai por causa disso. Mas enfim, a gente coloca a culpa na sociedade, coloca a culpa na empresa que desligou, na igreja, nos pais, nos líderes, na política, no governo, na falta de oportunidade, em tantas coisas que a gente simplesmente projeta e joga a nossa culpa lá dentro. Mas o lance é que nós não temos poder sobre o nosso passado, nós não podemos mudar aquilo que nós vivemos, e eu louvo a Deus, porque você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, é porque de uma maneira sofrida ou não, você venceu, você é um vencedor e te trouxe até aqui. Mas o fato é que o passado, se ele é dolorido, se o passado tem frustrações e carrega uma carga de dor, uma carga de amargura, isso precisa ser deixado de lado, esse perdão precisa ser liberado, você precisa ressignificar isso para que você possa viver um bom futuro. A palavra de Deus fala ali em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu não olho para o passado. Nós não devemos viver olhando para o passado ele está com Cristo, ele já ficou. Agora nós temos que olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para as coisas que estão adiante, para as oportunidades, para as bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Olha, durante a palavra você fique à vontade para falar amém, glória a Deus, aleluia, uau, enfim, para a gente ter uma interação, você fique à vontade. Mas então agora nós vamos entrar em uma oração muito importante. Veja que a primeira parte dessa mensagem nós falamos sobre um passado, e agora nós vamos entrar numa oração que ela vai determinar o futuro. Quem já ouviu aqui falar na oração de Jabes? Alguém já ouviu falar na oração de Jabes? Talvez você já tenha lido a Bíblia e já tenha passado por ela, e não tenha percebido. A oração de Jabes, ela está em primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9, dois versículos, no versículo 9 e no versículo 10.
No livro de Crônicas, que está acontecendo ali, no primeiro livro de Crônicas, está passando uma extensa genealogia, muita genealogia. E aí, cara, quando você está lendo a sua Bíblia e você passa pela genealogia, é muito legal, né? Porque daí você automaticamente ativa uma leitura dinâmica, é ou não é? É inacreditável. Daí você pega assim, os descendentes de Judá, Isaías, Sobral, Gate, e passa e você fala, nossa, como eu leio rápido, hoje eu li a Bíblia rapidinho, foi muito bom. Porque a genealogia, às vezes a gente passa ela na régua, batido, mas tem uma pérola ali dentro. No capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas, são 9 capítulos consecutivos só de nomes, só que de repente essa genealogia ela dá uma pausa, e em apenas 2 versículos, em poucas palavras, ela conta a história de um homem que é o Jabes. Essa pausa ela é tão rápida, ela é tão inesperada e ela desaparece tão de repente que se você estiver lendo aquela leitura na régua, né, você passa batido e não percebe. Então agora, imagina que a gente está lendo do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, quando a gente chega no capítulo 5, vamos desacelerar? Você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar ali, aí a gente desacelera, e diz assim: Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu Auzã, Éfer, Temeni e Rastari. Esses foram os filhos de Naará. Esses foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etinã e Cós, que gerou Anube, Zobeba e os clãs de Arael, filho de Harum. Versículo 9. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a sua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus, vamos ler essa última frase? E Deus atendeu o seu pedido. Se a gente olhar para Jabes e tentar situar ele na fila do pão, a gente vai entender que ele estava ali na época de Josué, na conquista de Canaã. Era muito possível que Jabes ele tenha sido um filho do deserto, um menino que nasceu, um homem que nasceu nem no Egito e também não nasceu em Canaã. Ele pode ter nascido na época da transição, na época do deserto. Foram 40 anos andando pelo deserto. Pode ser, e aí a gente está conjecturando, a gente está imaginando, pode ser que ele tenha nascido numa família que não tivesse tantos recursos financeiros. Mas com ele as coisas foram diferentes, porque a Bíblia fala que ele prosperou. Porém, pelo significado do nome, dá para ter uma ideia do propósito que os pais colocavam no filho. Jabes significa tristeza, angústia ou dor. A gente poderia dizer tristeza, angústia e dor. Você consegue imaginar sua mãe te chamando de tristeza? Ou te chamando de angústia, ou te chamando de dor pelo caminho? E aí você está lá no auge dos seus 12 anos, brincando na rua, e sua mãe te chama: oh, tristeza, vem se banhar, vem tomar banho, limpar esses pés, dor, né? Imagina. E quando se falava Jabes, e os nomes naquela época eram muito levados em conta, hoje a gente também toma esse cuidado, mas antes era muito importante o significado que o nome carregava, e ele carregava essa pecha, ele carregava esse peso de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza nas costas dele, sempre. Salmos 34, versículo 18, eu coloquei ali, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isaías 61, no versículo 6, diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas. Eu quero te dizer que Deus não resiste a um coração
quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado, mas a Bíblia fala que Ele se opõe aos orgulhosos. Ele ama o humilde, o contrito de coração, mas Ele se opõe àquele que é orgulhoso. O fato é que Ele causou dor, o nome dele era referência à dor. A situação dele não era favorável, eles estavam mudando do Egito para uma terra prometida, mas esses 40 anos eles ficaram andando no deserto durante muito tempo, não era confortável, sofria uma opressão dos cananeus, falta de esperança, era para ser tão rápido essa passagem pelo deserto, está demorando tanto. Talvez essa criança, os estudiosos falam que pode ser que ele tenha até mesmo uma deficiência, porque ele causou dor para a mãe dele, ele causou tristeza para a mãe dele. A história de Jabes, então, ela é carregada de dor. A história dele não deixava ele esquecer que o nome dele carregava isso, era associado à angústia. A crise inicial e o ambiente dele, diferente do que foi o futuro, a crise inicial que ele nasceu, não é a mesma condição que ele teve no futuro. Então, não importa o começo, não importa o começo, nós temos lutas, dores, alguns privilégios, alegrias, mas sempre é possível dar a volta por cima e se tornar respeitado aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Não interessa o ambiente que Jabes nasceu, não interessa o ambiente que eu nasci, o que você nasceu, o que nós crescemos, é possível escrever uma história nova. Deus tem uma história nova para você, onde nós vamos alcançar o amor e o respeito e a admiração das pessoas, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos chamou. Então não importa neste momento o tamanho da dor ou da dificuldade que você passou, é possível, e Deus tem um significado novo, e Deus tem um novo caminho, Deus tem um novo começo, Deus tem algo para você. A virada da vida de Jabes aconteceu quando ele invocou com ousadia e com seriedade o nome do Senhor, porque Deus escolheu responder, Deus escolheu responder a oração tão simples de Jabes. Vamos ver 3 pedidos que Jabes fez. O primeiro pedido que Jabes fez é: abençoa-me. Esse foi o primeiro pedido. E abençoa-me, ele está ligado à dependência. Guarda essa palavra, dependência. Uma vez eu recebi uma palavra e talvez eu já tenha falado ela aqui em alguma vez que eu preguei, mas a minha madrinha de casamento, ela via que eu estava dando muita ênfase para a minha carreira e para o prestígio que eu tinha na carreira, e ela trouxe uma palavra da parte de Deus. Ela falou: Renato, eu sinto muito forte de te dizer que quem põe a comida na sua mesa não é você e nem os seus braços, quem coloca comida na sua mesa é Deus, e que todo esse prestígio, essa pompa que você tem, ela não é tua, ela é da cadeira. Qualquer pessoa que estiver sentado naquela cadeira vai ter todas as regalias e as pessoas ao seu redor, ela não é sua, é Ele que põe comida na sua mesa, e Ele usa esse trabalho, como pode usar qualquer trabalho. Então, quando Jabes ele diz abençoa-me, ele está dizendo que ele depende de Deus. Ah, como seria bom se me abençoasses. 1 Crônicas 4:10. O segundo ponto do pedido de Jabes é: expande o meu território. Ele pede que Deus expanda, então, a influência de Jabes e dê propósito a ele. Ele pede dependência, influência e propósito. Mas como Deus disse sim para essa oração, nós entendemos que essa
expansão, ela não é ganância. Essa expansão é missão. Você está pedindo para Deus, é mais para mostrar ou mais para repartir? Porque às vezes a gente compra aquilo que a gente não precisa com dinheiro que a gente não tem para mostrar para quem a gente não tem afinidade. E a gente pede: Senhor, aumente a minha influência, aumente as minhas terras, aumente os meus territórios. Mas Deus entendeu naquele coração que a expansão era missão e não ganância. 1 Crônicas 4:10, a gente já leu, vamos repetir: expandisses meu território, sê comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e de toda aflição. William Carey, ele foi um missionário que imprimiu mais de 230 mil Bíblias, abriu mais de 120 escolas. Ele foi uma pessoa que está na história das missões. William Carey, ele disse uma coisa muito importante: eu acho que tem um erro ali. Tente grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Deus está procurando pessoas que, como Jabes, estão descontentes com uma oportunidade limitada, quando eles poderiam trazer grande glória a Deus se estivessem em alguma esfera mais ampliada. A nossa ambição deveria ser por uma influência mais abrangente para Deus, um amor mais profundo por Deus, uma fé mais forte em Deus e um conhecimento mais crescente de Deus. Então é muito, muito bom esse pensamento de William Carey, porque ele está dizendo que sim, nós podemos aumentar a influência, mas essa influência ela precisa ser abrangente, grande para Deus, o conhecimento da palavra para Deus, um amor profundo para Deus, ou seja, não é para mim, não é para você. John Knox, ele é um reformador também. Ele disse assim, olha essa oração. Ele disse: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro, dá-me a Escócia ou eu morro. Aí ele fazia silêncio. Depois de algum silêncio ele clamava de novo: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Outra vez um profundo silêncio. Então mais uma vez o clamor com um sentimento mais profundo: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. E o Senhor ouviu a oração e trouxe o avivamento e abençoou a Escócia. Jabes orou por um enlarguecimento, por um aumento de influência, por um aumento nas suas terras, e Deus atendeu o seu pedido. O terceiro pedido de Jabes: guarda-me do mal. A dependência ela é contínua. Não é só no momento que ele vai dar, é depois que ele deu também. A dependência de Deus continua. Jabes sabia que sem Deus ele poderia cair. Sem Deus ele não era suficiente para administrar tudo aquilo. 1 Crônicas 4, versículo 10, que a gente já leu. Agora nós vamos fazer o recorte: guarda-me de todo mal e de toda aflição. Dependência e proteção de Deus. Meu Deus. Mateus 6,13 repete a proteção de Deus: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jabes tinha consciência que se Deus expandisse o território dele, ele precisaria da mão poderosa de Deus, senão ele fracassaria. Ele sabia que a autossuficiência dele e a arrogância não levaria muito longe na jornada. Ele precisaria então do poder de Deus, do empoderamento, no bom sentido da palavra, do empoderamento divino, estar revestido de Deus, para ele ter capacidade de cumprir os planos que Deus tinha para ele. E ele disse: sê comigo em tudo que eu fizer. Olha, um pequeno começo de lutas não vai determinar o seu destino total, o seu destino final da sua vida. Você pode ter começado com dor, lá no seu passado, lá no começo da mensagem,
que eu falei, converse com o espelho, ou com o amigo do lado, ou com o seu eu do passado. Ali pode ter sido um começo com dor, mas ele pode terminar com honra. Amém? Com Deus a sua história pode ser reescrita. Com Deus a sua história pode ser reescrita. Romanos 8:28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age de todas as formas para o bem meu e seu, que nós o amamos. Para nós que fomos chamados de acordo com o propósito dele, nenhuma medida de sucesso é segura sem a presença do poder de Deus. Quando Deus faz alguém prosperar, não tem espaço para culpa, não tem espaço para dor, é só repartir e ser abençoado. Assim como Jabes, todos nós nascemos com um problema, ele tinha um problema, e nós também temos o problema. Lembra que a minha primeira leitura, que nós falamos de Gênesis, capítulo 3, nós carregamos um problema. O nome do nosso problema é pecado. A gente pode dar qualquer nome, mas ele tem nome, pecado, e pecado se chama pecado. O mundo tenta mudar os nomes, né? Quando é mentira, é mentirinha branca, e tantas outras coisas, né? Mas o nome do pecado é pecado, e tem que dar nome. Mas Deus é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que nos santifica e nos limpa, nos purifica e nos liberta do pecado. Ele que nos enobrece, é Ele que nos exalta, é Ele que nos leva a lugares altos, lugares de bênção. Cristo, Jesus, é que enlarguece as nossas terras, que aumenta a sua influência, que aumenta a sua... Queria trazer uma palavra mais atual do que terras. Eu poderia dizer, é Ele que te derrama a prosperidade, é dele que vem as riquezas, porque hoje em dia talvez nem todas as riquezas sejam terras, mas é dele que vem a riqueza, é dele que vem a influência, é dele que vem o propósito, não é do meu e nem do seu braço, é Ele que te capacita para superar tentações e para vencer tentações, Ele que cobre com graça multidões de pecado, é Ele que te perdoa e te livra do mal. E você agora? E eu agora? Você quer viver os planos? Você quer viver os planos para você ter uma posição de destaque? Você quer viver os planos de Deus para você viver uma posição de destaque? Para que você e eu queremos nos destacar? Examine, que nós examinemos nosso coração agora. Por que nós queremos aumentar a nossa influência, aumentar a nossa riqueza, aumentar o nosso propósito? Todos nós queremos acessar aquilo que Deus tem para nós, e o que Ele tem para nós vai muito além do que eu e você possa imaginar. Mas a grande pergunta dessa noite é: o que impede você de orar como Jabes orou? Uma oração simples. O que te impede de orar como Jabes? Ah, como seria bom se me abençoasses, expandisse o meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Meu Deus, tão simples a oração. Como seria bom, Senhor, se o Senhor me abençoasse? Ai Deus, como seria bom se o Senhor me prosperasse? Seja comigo, Senhor, em tudo que eu fizer, guarda-me o coração, guarda meu coração de todo mal, de toda aflição. Eu tenho certeza que talvez você já tenha orado assim. A pergunta é: o que impede a gente de orar como Jabes? Nós precisamos orar como Jabes. E eu quero trazer para você que você pode fazer qualquer coisa da sua vida. Nós podemos fazer qualquer coisa da nossa vida porque nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Mas a grande pergunta é: o que nós fizermos vai determinar aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Aonde nós vamos passar a nossa eternidade?
Então, com essa reflexão, de saber que eu preciso buscar a Deus, eu preciso ter Jesus como Senhor e meu Salvador, vai mudar totalmente o meu destino e o meu futuro, o seu destino e o seu futuro. Jesus Cristo é o nosso Jabes. Ele viveu em dores, nasceu num lar, numa manjedoura, saiu fugido, depois viveu sem pecados, achou-se graça nele diante de Deus, morreu e ressuscitou por nós, e nele, em Jesus, está o nosso nome, está o nome dele, que é acima de todo nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo o poder vem dele, toda a autoridade vem dele, toda a majestade é dele, nada é maior do que ele. Mas se ele achar graça na nossa oração, ele atende o nosso pedido. Você precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha seu destino reescrito, o seu futuro reescrito, sua história de vida transformada. Eu ainda tenho poucos minutos, eu quero só contar uma história bem rápida. Tem um cara que se chama Robert Clark, diz essa história, que ele é um professor PhD em filosofia social formado em Stanford, um professor emérito do Dartmouth College. Mas o fato é o seguinte, ele fez um experimento social, e ele chamou um grupo de alunos, botou dentro de uma sala, e pintou uma cicatriz, uma marca no rosto de cada aluno, e ele chamou um maquiador, e cada um fez uma marca nesses alunos, e depois disso ele falou assim, olha, vocês vão sair na rua, e vocês vão ver como é que vai ser o tratamento das pessoas que vocês se relacionarem quando vocês saírem, e aí depois vocês vão trazer as impressões e os feedbacks para nós, beleza? Beleza. Todo mundo devidamente maquiado, ok, obrigado. De repente entra o maquiador na sala, não tinha espelhos, o maquiador na sala e tira individualmente a mancha do rosto dessas pessoas, a cicatriz, mas um não vê o outro, e eles são enviados para as ruas. E na volta, quando é coletada essas entrevistas, as pessoas voltaram muito, muito magoadas, muito tristes, muito chateadas, porque elas diziam assim, as pessoas na rua, elas nos olhavam torto, elas nos olhavam com desprezo, como se a gente tivesse algo contagioso, eles não chegavam perto da gente, era horrível, olhava, ignorava a gente, cada um trouxe a mesma, ou muito parecidos os relatos. Acontece que não tinha mais marca. Por que eu estou contando isso? Porque Deus já fez. Deus, a Bíblia fala que Ele já levou sobre si as nossas dores, Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não fazíamos casos e olhávamos para Ele, virávamos o rosto, Ele era desprezado, mas Ele levou sobre si os nossos pecados. Mas às vezes a gente olha para nós e fala, todo mundo olha torto, eu não consigo me relacionar naquela igreja, ninguém fala comigo, eu ando na rua, as pessoas me discriminam, eu isso, aquilo, mas na verdade Deus já te deu a cura, Ele já te deu o perdão, Ele já te liberou da mágoa, Ele já te liberou de todas as coisas, e agora você precisa decidir e assumir como uma decisão, fazer a oração de Jabes, e pedir que Ele expanda o seu território, e isso não é somente financeiro, que Ele te traga proteção e bênção, que Ele traga salvação para você, e a salvação se estenda para a sua família. Eu esqueci de chamar a banda, agora que eu vi o Paulinho ali que eu lembrei, mas você precisa tomar uma decisão com Cristo, e eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que você reflita se você precisa se acertar com Deus, se acertar com alguém,
Mas a principal oração é você receber a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Não adianta nada, a Bíblia fala que não adianta nada conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. A palavra de Deus fala: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tem reservado para quem será? Não adianta eu estar iludido com o trabalho que eu tinha, achando que eu tinha algum glamour, quando todo o glamour era da cadeira. Deus quer ter um encontro contigo, Ele quer ouvir a sua oração, semelhante à oração de Jabes, e Ele quer atender a sua oração, aumentar a sua influência, aumentar as suas terras, salvar você e a sua casa. E você precisa decidir por perdão, por liberar da mágoa. Você precisa decidir seguir a Jesus. Nós vamos cantar e nós vamos orar em seguida. Amém?